Glauco, eu vou pedir que você permaneça com a gente, acho que você vai participar também do próximo painel, né? Que inclusive é uma continuação do que você abordou, que é um painel que a gente vai tratar sobre outra pauta que também está em alta no nosso setor, que é a assinatura eletrônica, que está ali naquela ponta que você mencionou em um dos seus pilares. Perfeito. Então, para isso, eu já vou convidar aqui o Júlio César Mendes, ele é diretor comercial da Solute há mais de 5 anos, atua aí há mais de 10 anos em cargos de gestão nas áreas de prestação de serviço e também tecnologia da informação. Júlio, convido você aqui para o bate-papo, agradeço aceitar nosso convite para estar aqui com a gente no palco virtual. Se você for utilizar uma apresentação, já peço de antemão que você compartilhe para que a gente inicie o painel. E, novamente, muito obrigado pela presença. Beleza, bom dia, né? Obrigado, Leonardo, obrigado, Léo, né? Obrigado, Glauco, né? Primeiro pela exposição e também por poder participar aqui com a gente dessa apresentação, desse breve bate-papo que a gente vai ter. Eu vou fazer uma apresentação aqui, inicialmente, né, e aí a gente segue na sequência, trocando uma ideia com o Glauco, também com os participantes, para tentar ser um pouco mais dinâmico, e o meu objetivo aqui é muito mais esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, porque o tema assinatura digital é bastante, eu não digo controverso, mas ele é bastante desconhecido do público em geral. Então, vamos compartilhar aqui. Ok. Creio que o pessoal já esteja vendo a minha tela. Sim? Já sim, Júlio. Pode tocar o barco aí. Bom, então beleza. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre a Solute. Tá? A Solute é uma empresa 100% brasileira, hoje é líder em emissão de certificados digitais no Brasil. Estamos entre as 25 PMEs que mais crescem no Brasil já há uns 5 anos e fomos eleitos 5 vezes como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo ranking do Great Place to Work. Aqui um pouquinho só sobre a estrutura hierárquica da SCP Brasil, para traduzir um pouco em números o que é a Solute. Tá? A Solute essa é uma parte do nosso negócio, que é a SCP Brasil, né? Mas é a parte mais relevante. Então, vou trazer aqui um breve resumo. Bom, a Solute é uma autoridade certificadora de primeiro nível, que tem abaixo dela 17 autoridades de segundo nível, 439 autoridades de registro e mais ou menos 2.500.000 clientes. Eu digo mais ou menos porque esse número é extremamente dinâmico. A gente já deve estar chegando próximo dos 3 milhões de clientes ativos, que são certificados digitais SCP Brasil emitidos, fora os nossos clientes e outras carteiras. Então, é um número bem relevante. Nós temos presença em todos os estados do Brasil, temos a maior rede de atendimento da SCP Brasil, com mais de 4.000 pontos de atendimento. A gente hoje, nesse mercado, né, de certificados digitais SCP Brasil, somos líderes, como eu disse, temos quase 35% de participação de mercado. Ano passado nós crescemos 63%, este ano nós estamos crescendo 37%, na verdade já temos o número de junho, já até passamos, estamos em torno de 46%. A gente realiza mais de 5 milhões de assinaturas digitais por mês. Aqui, assinaturas já entram as assinaturas eletrônicas, digitais e tudo mais. Tá? Bom, então foi um breve resumo, né? E aqui, como eu disse, vamos entrar nas principais dúvidas. Na sequência, eu abro também para o Glauco trocar uma ideia com a gente. Bom, normalmente essas são as principais dúvidas que acontecem sobre assinatura eletrônica, né? Primeiro, se tem validade jurídica, sobre o que é assinatura eletrônica ou assinatura digital. Esses termos normalmente são confundidos e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem uma outra nomenclatura que eu vou apresentar aqui na frente. Fala um pouco sobre essa MP 983, que saiu recentemente, ela foi bastante divulgada e também na mídia, que fala sobre a aceitação de assinaturas digitais e eletrônicas aqui no Brasil, e esclarece um pouco sobre essas diferenças. Se precisa ou não do certificado digital e se é seguro. Tá? Eu vou aqui nessa próxima
transparência aqui nesse slide, buscar dar uma organizada no nosso pensamento em relação às assinaturas eletrônicas. Bom, nós temos, então, basicamente, 3 tipos de assinatura eletrônica ou assinatura digital. A gente usava essas nomenclaturas para tecnologias diferentes, no entanto, essa medida provisória trouxe uma nova terminologia que eu acho também bastante adequada. Então, nós temos 3 tipos, que são as assinaturas digitais simples, as avançadas e as qualificadas. Basicamente, o que muda entre uma e a outra, né? Eu vou ler aqui rapidamente. O que são as assinaturas simples? São as autenticações em sistemas feitas por um usuário cadastrado, um tipo de biometria, login e senha, e-mail. É o que a gente chama mais comumente de assinatura eletrônica. Essa que hoje no mercado imobiliário ainda não é muito difundido, mas é que é mais difundida essa assinatura eletrônica simples. Júlio, tem validade jurídica? O que é isso? Essa assinatura eletrônica simples, ela tem validade jurídica, mas ela é determinada pelo julgador, no caso, né? Quem garante essa validade é a aplicação. Então, o juiz é que vai decidir, por exemplo, se isso acontecer uma judicialização, se tem ou não valor, porque ela não garante a autoria e ela também não garante integridade do documento. O que é autoria? Quem, de fato, executou aquela transação, né? E também integridade. Esse documento mudou depois que ele foi assinado? Então, tecnicamente, não há como garantir esses 2 atributos que são muito importantes. A assinatura avançada, ela já entra num patamar de um nível maior de segurança, um nível intermediário de segurança, que são as assinaturas que utilizam métodos e procedimentos matemáticos, ou seja, aqui a gente já tem uma camada de criptografia que incidem diretamente no conteúdo ou na representação única de um documento. Ela deve ser associada a um signatário de maneira unívoca. Bom, o que é isso? Basicamente, gera-se uma chave de identificação, só que a base de confiança dessa chave de identificação é que é estabelecida entre o signatário e o proponente, no caso, né? E a aplicação vai cuidar dessa tecnologia. Tá? Então, uma empresa decide criar as suas regras. Por exemplo, imagina que para você coletar uma assinatura, você primeiro vai criar uma chave de identificação da pessoa. Na assinatura simples, isso não acontece. Você manda por e-mail, você usa dados da conta de e-mail, localização, IP da máquina. Tem muita gente falando que isso tem valor. Bom, isso é referência. Né? Na simples é uma referência, né? Pode ter foto e tal, isso não garante que o documento vai ser alterado, nem garante quem assinou aquele documento. Na avançada, você já tem uma garantia de integridade do documento, porque é necessário um emprego de uma camada de criptografia, ou seja, você garante a integridade, aquele documento não pode ser modificado. Porém, a autoria você ainda não consegue garantir, porque quem garante que aquela pessoa, de fato, foi a que gerou a chave? Como que funcionaria? A empresa faz um cadastro, e a partir daquele cadastro ela gera essa chave, que vai fazer a criptografia para lacrar o documento. Então, o documento está lacrado, mas eu não sei se o signatário, de fato, é ele, porque não tem nenhuma auditoria, não tem fiscalização, norma em cima desse tipo de assinatura. Já na assinatura qualificada, que é a assinatura padrão ICP Brasil, que utiliza uma chave de identificação ou um certificado digital ICP Brasil, ela garante a autoria e garante a integridade do documento. Por quê? Ela utiliza-se de processo de certificação digital da ICP Brasil, com procedimentos rígidos de credenciamento, auditoria e fiscalização das entidades. Então, aquela cadeia de confiança que eu citei há pouco ali atrás, onde nós temos 17 autoridades certificadoras,
mais 439 autoridades de registro. É uma cadeia que é normatizada, fiscalizada e auditada por terceiros, e isso garante que o processo de geração da chave de identificação do signatário seja fidedigno, seja não incontestável, mas a gente tem o que nós chamamos, então, de não repúdio. Ou seja, quem fez a transação, quem assinou aquele documento, não pode dizer que não foi ele. Não é bem que não pode, né? Na verdade, essa pessoa, cabe a ela provar que não foi ela. Há uma inversão do ônus da prova. Bom, para eu chamar o Glauco aqui, eu vou só concluir aqui em termos das assinaturas, dizendo que quem deve fazer a gestão de risco, tá, de qual assinatura escolher, é a empresa, ali o incorporador, né, a consultora, a imobiliária, é quem está contratando o sistema. É como, vamos pensar aqui no mundo físico, né? Um contrato, ele precisa de reconhecimento de firma para ter validade? Não. São coisas distintas. Uma coisa é o contrato, né, é o teor daquele documento, outra coisa é a garantia de quem está manifestando a vontade, né, através da assinatura, através da firma. Então, no mundo físico, nós usamos uma confiança cartorial, em que um tabelião ou alguém que foi designado por ele dá fé naquela assinatura. E existem também dois tipos, né, a presencial e a por semelhança, né? Então, aquilo dá um valor maior para o contrato, porque garante que quem está fazendo aquela assinatura é de fato aquela pessoa, né? No mundo virtual é a mesma coisa. Se você usa assinatura simples, é como se você assinasse sem o cartório. Exatamente a mesma coisa. Quem garante que aquela pessoa foi ela que assinou, né? Tem uma outra questão legal também no cartório, que vale aqui para o mundo digital, que é a temporalidade, ou seja, quando você assina um documento no cartório, aquela data também ela é comprovada lá no cartório, que no mundo digital também essa data é comprovada, tá? E na assinatura qualificada, nós podemos comprovar essa data nos três tipos de assinatura, mas ela já vem pré-definida na assinatura qualificada quando é realizada por um certificado digital em nuvem, porque essa hora já é conectada com a hora legal do relógio atômico brasileiro. Bom, então aqui a ideia é trazer um pouco desse conteúdo, né, e abrir aqui o bate-papo com o Glauco. Eu até tenho aqui outros slides, né, como a assinatura eletrônica pode simplificar o ciclo de venda. Vou passar aqui rapidamente. Fala aqui que simplifica, reduz, né, agiliza, aumenta a receita. A gente reduz aqui bastante o ciclo de venda. Mas essas coisas são óbvias. Eu não quero aqui gastar tempo no que a gente já está discutindo aqui basicamente há 2 dias, porque ontem também tivemos um bate-papo nesse sentido, né? O mundo digital, em função da pandemia, está tudo aí. Não quero me delongar nessa situação. Dizer que a gente tem uma plataforma de assinatura eletrônica que ela é híbrida, ou seja, como eu disse, quem faz a gestão de risco é o contratante, ele é que define. Na nossa plataforma Assine Online, ele envia um documento para ser assinado de forma simples, avançada ou qualificada, ali com 2 cliques. E, diferente dos concorrentes, o signatário também tem uma facilidade. Hoje não existe nenhuma plataforma mais simples, mais fácil de usar do que o Assine Online. E o que é bacana é que ela tem APIs, e o caso que nós vamos trocar uma ideia aqui com o Glauco é justamente porque está integrado com o app Facilita, e dentro do Facilita você faz toda essa gestão do documento, que é nato digital, tá? Um dos principais pontos de ganho de velocidade, né, e gestão é porque o documento permanece num único modal. Ele nasce digital e
fica digital. O que acontece normalmente nos outros ciclos é que esse documento nasce digital, vai para o mundo físico, depois ele volta para o digital, ele é digitalizado e ainda você tem que ter toda uma gestão temporal sobre esse documento, que é guardar, armazenar, digitalizar, né, enfim. E aqui a gente tem um documento que ele nasceu digital e ele vai continuar digital dentro lá do aplicativo ou da aplicação Facilita, em que o cliente da Facilita é que vai determinar se quer uma assinatura simples, avançada ou qualificada para o seu processo. E pode também, é claro, para um contrato, um sinal, um contrato, tipos de documento, ele também escolhe tipos de assinatura conforme a sua necessidade, tá? Ganhando tempo e gestão no processo. Parou de compartilhar? Sim. Bom, acho que falei demais. Vamos lá. Glauco, Léo, estou aqui à disposição de vocês. Claro, Júlio. Obrigado pela apresentação. Glauco, não sei se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou se eu já posso partir para algumas perguntas, como vocês preferem seguir. Eu queria só fazer 2 ponderações rápidas aqui com o Júlio. Primeiro, agradecer aí, Júlio, pela apresentação. Eu achei bem interessante essa divisão em simples, avançada e qualificada. Eu acho que ficou bem claro na sua apresentação essa diferença dos 3. Passando para a nossa audiência aqui, o que eu tenho visto na prática do mercado, a grande maioria de todos que eu conheço estão utilizando sempre assinatura simples nos contratos de compromissos de compra e venda, tá? Ou seja, entre o incorporador e o cliente. Isso já está bem difundido no Brasil. Grandes players como MRV, Direcional, já viraram a chave de 100% de forma eletrônica utilizando essa assinatura simples. Conversei umas 3 semanas atrás na Smartus Live com o Vinícius da Árvore e com o Thiago da Pride de Curitiba, e os dois de Minha Casa Minha Vida tinham um receio muito grande, compartilhar com vocês aqui. Ele tinha um receio do cliente não aceitar isso. Cara, meu cliente, Minha Casa Minha Vida, ele vai querer o papel, ele vai querer a assinatura física, é o imóvel da vida dele, isso não vai dar certo. Com a pandemia, eles foram obrigados a tentar utilizar. E por surpresa dos dois, os clientes todos elogiaram, gostaram, e eles passaram depoimentos que já viraram a chave 100%. Não tem mais assinatura do incorporador para o cliente de forma física, 100% eletrônica, utilizando essa simples. Então, eu queria fazer com você 2 ponderações aqui, ô Júlio. Uma coisa é um contrato mais comercial, né? De compra e venda, incorporador-comprador. Outra coisa que é uma dúvida é do lado do cartório. Se o cartório vai aceitar assinatura simples, se o cartório somente vai assinar se for a qualificada via ICP Brasil, tanto o cartório quanto bancos. Eu acho que uma dúvida muito grande é falar, beleza, eu fiz um compromisso com o cliente, mas e os cartórios e os bancos? Vão aceitar essa assinatura simples? Tem que ser assinatura ICP? Eu sei que está tendo muita mudança, né, o Júlio, em cima dessa área jurídica, mas eu queria compartilhar a sua visão sobre esse tema, tá? Envolvendo aí cartórios e bancos, qual que é a sua visão sobre essa validade, não jurídica, mas validade frente a essas 2 entidades que são importantes no processo da venda. Bacana. Realmente, a transformação digital, o Brasil é um país com população que tem um acesso a smartphone, a internet, principalmente móvel, enorme. Então, isso mudou, né? Quem aqui não tem pais, tios e tal, pessoas até de mais idade que não estão ali no WhatsApp, agora no TikTok, né? Enfim, isso é realidade. Ponto. A pandemia, obviamente, acelerou pela necessidade. Eu digo na minha casa, minha mãe e meu pai com mais de 70 anos estão lá no Zoom, com a família e tudo mais, e para eles ficou normal. Como que meu pai de mais de 70 anos ia conseguir fazer uma videoconferência? Eu, sinceramente, nunca imaginava que isso aconteceria, mas aconteceu e está aí, né? Bom, em relação à aceitação, eu tive
fazendo alguns estudos ontem, umas leituras, eu achei até um provimento aqui que fala sobre o registro de imóveis no Rio de Janeiro, tá? Então, já existe previsão para o registro digital e as assinaturas devem ser do tipo qualificado. A própria medida provisória, que provavelmente vire lei, ela trata de alguns temas de forma específica. Ela diz, olha, registro de imóvel, né, atos de chefe de Estado, ministros, tem que ser assinatura qualificada. Por quê? Porque pelo grau de segurança que ela oferece, aquilo que eu disse. A gente precisa sempre pensar nesses dois atributos, integridade e autoria. De novo, a gestão de risco ela é feita por quem está contratando. Que eu disse, ninguém é obrigado em contratos, né, na verdade, a reconhecer firma. No registro, sim. Tá? Por quê? Justamente porque no momento de fazer o registro, que é algo extremamente sério, né, você precisa ter certeza de autoria e integridade daquele documento. Né? Isso já é possível em meio digital, aí sim você precisa usar a assinatura qualificada. De fato, a qualificada ela era muito difícil, complicada até algum tempo atrás, por conta dos tipos de certificado digital, ICP Brasil, até preço, né? Embora, se a gente está falando aqui do mercado imobiliário, eu acredito que mesmo no imóvel de entrada, um certificado digital de R$ 75,00 por um ano, eu nem falo sobre preço, né? Mas tudo bem, o problema não é o preço, o problema primeiro de preço é a percepção de valor, mas o problema é que é difícil de obter e difícil de usar, mas isso também caiu na pandemia. Hoje você obtém um certificado digital de forma 100% remota e você pode fazer isso, por exemplo, num stand. Você pode fazer isso durante um tour virtual. Tá? Uma imobiliária, uma incorporadora pode ser uma autoridade de registro. Só para fazer um paralelo com o mundo da saúde, que também tem previsão legal dos documentos de saúde ter assinatura qualificada, porque, enfim, é um ato médico, né? Nós temos aqui na Solute já casos de hospitais que são autoridades de registro, ou seja, eles que fazem a parte de identificação do usuário. Eles estão ali na frente, seja presencial, seja virtual, do médico. Então, isso caiu por terra. É muito simples hoje você fazer. A gente faz um certificado digital aqui em 20 minutos, e isso 20 minutos todo o trâmite. Eu vou gastar na videoconferência em torno de 3 a 4 minutos com o cliente. Tá? Então, já ficou fácil, né? Já não ficou mais chato. E a parte de utilização, eu tenho um certificado digital em nuvem, que eu instalo no aplicativo, e tenho exatamente a mesma experiência de pagar uma conta no banco. E a gente usa aquele OTP, que é o One Time Password, é um e-token, né, mais conhecido como e-token. Então, a pessoa recebe o documento, digita o seu CPF, digita o e-token, aquele documento está assinado com uma assinatura qualificada. Obviamente, a assinatura simples e avançada é mais fácil, tá? Mas a distância entre o mais seguro e o mais fácil, ela está muito reduzida hoje em dia. Então, esse jogo, Glauco, talvez as empresas agora possam fazer uma reavaliação, né, ou aquelas que ainda estão entrando, fazer. Agora, o modelo que eu acredito é o modelo misto. Por quê? É um modelo que, para determinados documentos, você vai no nível necessário de identificação, né? Nós temos assinatura simples, mas com foto, né? Então a pessoa tira a foto ali, colhe a biometria. Então isso já oferece uma garantia suficiente que as empresas, como você disse, estão comprando esse risco. Né? Então, uma questão aí dos players darem esse passo, né? E o legal é que a gente é barato,
queria só para concluir aqui, não ficar falando demais como eu tenho mania de falar muito, concluir dizendo que também é acessível. Não é aquele negócio... Tem muita gente pagando aí... o processo mais comum hoje, quem está usando, é usar o que a gente chama de front-end, ou seja, gera todo o documento, entra numa determinada plataforma, pega o PDF e envia. Tem gente pagando $4, $5 por envio, feliz. Nós estamos falando de uma solução nossa aqui, que é muito, muito, muito mais barata do que isso, e ainda dentro, por exemplo, do Facilita, né? Onde o próprio demandante da assinatura vai escolher qual tipo que ele quer que o seu usuário faça. Perfeito, Júlio, muito obrigado. Eu passo a palavra para o Léo. Incluir paralelo para a área de medicina, também para a área do direito, né, que está muito forte. Então, tem outros segmentos que essa cultura digital já está implementada. E o mercado imobiliário está muito próximo disso também. E a gente vai estar junto para poder implementar isso com muita velocidade dentro do mercado. Vai lá, Léo, você que está no horário já. Falando em direitos, tem uma pergunta da Sula aqui, que ela é uma boa pergunta. Minha assinatura digital da OAB utilizada para assinar as petições é válida para outras transações. Na verdade, já foi uma pergunta, desculpa, gente. Minha assinatura digital da OAB utilizada para assinar outras petições é válida para outras transações? Preciso de outra? Tenho também cartão digital da Caixa. Tem utilização? Bom, acho que é Sueli, está aqui Isso, outra. Bom, obrigado pela pergunta, Sueli. A sua assinatura digital da OAB, sim, ela pode ser utilizada. A questão é que provavelmente você tem um token ou um cartão e a experiência de uso ela é mais difícil. O advogado, como os documentos também jurídicos são muito importantes, são protegidos por sigilo e tudo mais, a justiça, para se tornar digital, ela traz o peso da ICP Brasil, e lá atrás a forma de utilização era mais com esse cartão em token. Ainda é com cartão em token. Então, demanda de instalação de drivers, de componentes no navegador, isso é uma das barreiras de implementação da assinatura qualificada, de fato, mas se você já está habituado, obviamente, você pode assinar. Tem toda a validade jurídica necessária para qualquer tipo de transação. Ela tem valor, nós temos, inclusive, vídeos de decisões de tribunais superiores em que ministros dizem que a assinatura digital com certificado ICP Brasil, ela tem mais validade jurídica, ela tem mais segurança do que uma assinatura física com reconhecimento de firma por presença. Então, ela está no nível, inclusive, além de toda a gestão, ela está no nível de segurança maior do que o físico. Perfeito, Júlio. A gente inclusive passou um pouco do tempo, mas tem uma última pergunta que eu já faço como pergunta e já agradeço a participação do Júlio e do Glauco para a gente seguir com a programação. A gente, inclusive, eu já dou o recado antes de passar para o próximo, a todos que estão nos assistindo, que a gente vai seguir direto com a programação. O Romeu e o Felipe, que são os próximos palestrantes, eles têm os compromissos agendados, então, para não prejudicar eles e também não prejudicar a entrega, a gente não tem que atropelar nada, a gente vai seguir direto com a programação, tá bom, pessoal? Então, aqueles que tiverem dúvidas sobre tecnologia, acredito que o Júlio e o Glauco já responderam boa parte delas, mas os dois estão com a gente na plataforma, então aproveita, inclusive, para fazer o network ativo mais direto do que na sessão no dia de hoje. Então, mandem mensagem direto para o Glauco, para o Júlio. Tenho certeza que você tem mais dúvidas sobre a assinatura eletrônica, sobre todo o processo que o Glauco mencionou. Então, já dou esse recado de antemão, que seguiremos direto com a programação. E, Júlio e Glauco, agradeço a presença e vou fazer a última pergunta aqui. Inclusive, o Júlio já mencionou um pouco sobre ela, mas não respondeu inteiramente o que a pessoa perguntou. Júlio, qual é a assinatura adequada para contratos de compra e venda de imóvel e qual a diferença de custo entre cada assinatura? Você mencionou que é acessível, mas acho que o pessoal aí está querendo saber mais objetivamente a diferença entre cada uma das assinaturas. Tá legal. Bom, qual a assinatura adequada para contratos de compra e venda de imóvel?
De novo, gente, a gente entrega, eu tenho uma opinião, mas a gente entrega essa decisão ao contratante. Ele que tem que fazer a gestão. Normalmente, o departamento jurídico das empresas que toma essa decisão. Obviamente, que a qualificada você já tem presunção de validade jurídica, ou seja, você não vai ter problema de forma nenhuma. Sobre preço, ela é a mais segura e, como eu disse, a distância entre o menos seguro e o mais seguro, essa distância achatou bastante agora na pandemia. Então, nós estamos falando aí de 90, 100 dias de uma evolução enorme nesse mercado, que trouxe uma facilidade muito grande. Sobre a questão do custo, por incrível que pareça, depende da plataforma. Tem plataforma aí que paga em dólar, que você paga em dólar, que a assinatura simples, ela é 3 vezes mais cara do que a assinatura qualificada com o certificado digital. Então, a questão de custo, ela depende muito de volume, mas o certificado digital gira em torno de R$ 75,00 por ano, e o envio depende muito do pacote que você contrata. Mas, em termos de comparação, tem muita gente usando plataformas aí estrangeiras pagando em dólar, valores muito superiores por uma assinatura simples do que pagaria por uma assinatura qualificada, já com o valor de certificado digital embutido. Tá bom? Obrigado, desculpa pelo tempo aí. Imagina. E estou à disposição de vocês. Imagina, Júlio, muito obrigado. O tempo passou um pouquinho, mas tenho certeza que é importante esclarecer todas as dúvidas, assim como eu tenho certeza que o pessoal tem mais dúvida. Então, novamente convido o pessoal que ainda tem dúvida ou quer falar diretamente com o Júlio e com o Glauco, que eu não tive a oportunidade de me despedir oficialmente ainda, porque ele continua com a gente aqui por 2 painéis. Então, pessoal, por favor, acessem lá, mandem uma mensagem privada para os dois. Se precisarem do contato dos dois também, nos escrevam, a gente disponibiliza. Tenho certeza que eles vão estar disponíveis para tirar todas as dúvidas e estabelecer novas parcerias aí com vocês. Certo? Obrigado, Júlio. Obrigado, Glauco. A gente segue com a programação agora. Novamente, agradeço a participação. Sempre um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Vamos juntos aí. Valeu. Um abraço. Valeu.